Bom dia, paz do Senhor. Já fiz seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com o Salmo 72. Então nós vamos orar, meditar o Salmo e depois orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando a palavra do Senhor juntos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós. Obrigado por mais uma manhã onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Abençoa, Pai, esse dia de hoje. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão junto comigo nesse devocional. Abençoa cada um dos meus seguidores. Que haja um crescimento, um entendimento da Tua palavra no nosso meio. Que não seja em vão esse devocional, Deus, mas que seja um tempo de crescimento, um tempo de cura, um tempo de libertação. E que nós possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Que nós tenhamos sabedoria e conhecimento na aplicação da Tua palavra em nosso favor, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 72, está falando assim, ó. É um salmo de Salomão. A prefiguração do reino de Cristo. Ó Deus, concede ao rei a tua justiça e ao filho do rei os teus juízos. Que ele governe o teu povo com retidão, preservando o direito dos humildes. Proporcionem as montanhas e colinas paz ao povo, mediante justiça. Presta atenção. Proporciona as montanhas e colinas paz ao povo, mediante justiça. Sabe quando existe paz? Quando há justiça. Quando as coisas são justas. Aí sim existe a verdadeira paz. É por isso que sem Jesus a pessoa não tem paz, tem uma falsa paz. Deus nos dá uma paz não como a do mundo, porque a do mundo ela é falsa, passageira, mas a paz que o Senhor nos dá, ela é eterna. A paz na mente, a paz nas decisões, é quando Deus nos guia por caminhos justos e por a gente ouvir a palavra do Senhor e obedecer, nós temos paz, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque existe justiça. E quando a gente age com justiça, de acordo com a palavra de Deus, não é a justiça do mundo, a justiça do Senhor, nós temos paz para dormir, para fazer as nossas atividades. Porque o que você está plantando justiça, você vai colher justiça. Mas quem está plantando injustiças, comportamentos errados, vai colher o juízo do Senhor. E é isso que às vezes o ímpio, aquele que não consulta Deus, que não busca o Senhor, que não quer saber do Senhor, ele não entende, ele pensa que Deus não existe, que suas atitudes erradas, suas palavras erradas, seu comportamento errado não terá juízo, terá sim. O mundo tenta colocar na mente das pessoas que Deus não existe, que você pode fazer o que você quer. Meu corpo, minhas regras, não é isso? Mas há juízo sim. Todos nós vamos diante do Senhor. Todos nós vamos prestar contas ao Senhor do nosso comportamento, da forma como lidamos com as pessoas, da forma como lidamos com o dinheiro. Todos nós vamos diante do Senhor. Por isso que a gente precisa de sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. Por isso que a gente precisa do Senhor para entender a verdadeira justiça. Porque às vezes a gente acha que estamos agindo certo, mas estamos agindo contrário à palavra do Senhor, aquele que criou o mundo. Quem criou o mundo sabe as leis que regem o mundo. O homem tenta criar leis ou relaxar as leis para viver conforme os seus prazeres. Só que isso não isenta ele de passar pelo juízo. Todos nós vamos passar. A Bíblia fala que assim que a pessoa morre, ela vai adiante de Deus. Então, ninguém está livre desse julgamento. Ninguém. E haverá o juízo final, que é o que nós aguardamos. É o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia que nós aguardamos, que aí ele irá julgar com justiça, com cetro de justiça. O Senhor irá julgar a terra. Então toda impiedade, toda maldade, tudo que tem acontecido no mundo, todas as decisões erradas que os seres humanos tomaram, eles vão responder. Por isso, então, Deus nos chama para andar em justiça. Deus chama Daniel para ser justo no meio de uma Babilônia. Deus chama Davi para ser justo
no meio de um império que foi injusto com as pessoas, que foi desobediente ao Senhor. Deus chama Samuel para ser obediente no meio de um sacerdócio desobediente. Então Deus sempre levanta alguém. Deus sempre tem um seu remanescente. Então, quando você vê que a coisa tá feia mesmo, que tá muito difícil, saiba que Deus levantará o seu remanescente. E Jesus também voltará. E ele voltará num tempo que será difícil, porque ele veio na era considerada era das trevas, e ele também voltará num tempo difícil, tanto que ele pergunta: será que eu acharei fé na terra? E achará, em nome de Jesus, fé em nós, que o Senhor irá responder cada coisa que está em desordem, cada coisa que está fora do lugar. Deus dará a resposta. Amém? 4. Que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos, salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. A ti eles temam a luz do sol e sobre a luz do luar de geração em geração. Seja ele como cair da chuva sobre a relva, ou da garoa que rega suavemente a terra. Em seus dias floresça justiça e grande paz, até não haver mais lua. Governe ele de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Curvem-se diante dele todas as tribos do deserto, e seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, sirvam-no todas as nações da terra, porquanto ele liberta os oprimidos que clamam por socorro, assim como os pobres que não têm quem lhes preste auxílio. Ele tem compaixão dos enfraquecidos e dos humildes, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão, da violência, pois aos seus olhos a vida que lhes corre pelo sangue é por demais preciosa. Que ele tenha vida longa e lhe tragam ouro de Sabá. Por ele intercedem sem cessar e o bendigam todos os dias. Que haja no país trigo em abundância, ondulando-se até o topo dos montes. Vicejem os cidadãos com o fruto do Líbano e com a erva do campo. Que seja eterno o seu nome, diante do sol se propaga o seu nome. Seja nele abençoado todas as nações que o bendizem. Bendito seja o eterno Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso. Que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Aqui está falando que é um salmo para Salomão. Então, Davi escreveu um salmo para o seu filho. Talvez ele já sabia que seu filho foi escolhido para reinar. E ele estava intercedendo pelo seu filho, pelo reinado do seu filho, porque ele fosse um reinado justo e tratasse as pessoas com justiça. E acaba que ele descreve também o reino de Cristo, como que Cristo irá reinar em justiça, seu cetro, em amor e em justiça. E sabe o que hoje, antes de acordar, eu estava refletindo com o Senhor? Na verdade, ontem, antes de dormir, é porque eu dormi pouco essa noite, mas eu estava refletindo junto com o Senhor sobre o que é precioso no mundo espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Espírito, alma, corpo. Então, existe um mundo espiritual que ele é mais real que o mundo físico que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo. E no mundo espiritual, o valioso é a alma das pessoas. A alma das pessoas tem um valor que dinheiro nenhum paga. O inimigo, ele luta pela alma, porque a alma tem um grande valor. Tem um valor tão grande que o Senhor se sacrificou para que a gente tivesse a oportunidade de vida eterna. Então, a alma tem grande valor no mundo espiritual. Outra coisa que o Senhor tem me falado muito, que tem muito valor, é o casamento. Porque é através do casamento que almas são geradas. É através da união de um homem com uma mulher
que almas são geradas, o corpo é gerado. Deus forma no ventre da mulher. Deus sopra no ventre da mulher o fôlego de vida. Então, almas são preciosas no mundo espiritual. Casamento é precioso, por isso tão atacado nos dias de hoje, mas eu creio que Deus tem trazido clareza à nossa mente, Deus tem revelado aquilo que está oculto, Deus tem levantado jovens, porque eu vejo isso, Deus levantando jovens com coragem de casar, de ter família, de viver o oposto daquilo que o mundo vive. Então, Deus está fazendo, e eu prefiro olhar ao mundo pela ótica do Senhor, por aquilo que Deus está vendo, por aquilo que Deus está fazendo, não aquilo que o inimigo tem feito. Então, que nós possamos ter essa paz e essa tranquilidade da justiça de Deus, que nós podemos andar em verdade, andar na luz, em sinceridade, em arrependimento, buscando ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor voltaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então esse é o objetivo, porque Deus é Pai. Jesus veio nos mostrar o Pai, veio revelar o Pai para nós. Então está tudo ali no contexto de família. Deus valoriza a família. Deus criou o primeiro casamento. Foi o Senhor que criou os seres humanos e depois o primeiro casamento. Então o casamento é sagrado para o Senhor. Então nós devemos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. É verdade, às vezes o mundo tenta nos levar para um outro lugar e acaba sufocando a mensagem, a palavra do Senhor. Mas nós devemos ter convicção daquilo que é importante para o Senhor. Então, sua alma é muito importante para o Senhor. Não destrua seu corpo, não destrua sua alma. Entrega ao Senhor, porque é muito importante. Às vezes você está desanimado, triste, querendo desistir de tudo, porque você fica rolando coisas no Instagram, vendo a vida dos outros e achando que os outros são mais felizes que você, comparando a sua vida com a dos outros. Mas o que está ali, o que está na rede social, é o que a pessoa decide mostrar. E geralmente é só uma vitrine. Amém? Então vamos orar para que a gente entenda os caminhos do Senhor, para que a gente obedeça a palavra do Senhor e ouça a voz do Senhor. Amém, Pai? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por tua justiça. Nos ajude a andar no teu caminho, Deus. Lâmpada para os nossos pés é tua palavra. Nos ajude a andar corretamente, conforme a tua vontade. Nos ajude a ser pessoas justas, Senhor, conforme a palavra do Senhor, conforme a tua palavra nos ensina, nos orienta. Escondemos a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Nos ajuda, Senhor, a esconder tua palavra, a guardar tua palavra e andar em retidão. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada pessoa, que seja abençoada. Cada pessoa, você que está junto aqui comigo nesse devocional, e todos os meus seguidores sejam abençoados pelo Senhor, sejam guardados pelo Senhor. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus te abençoe.